Olá, Natiele. Olá! Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com o senhor, tudo bem? Tudo tranquilo. E, E aí, será que é só nós hoje? pois é, eu vou dar mais um ou dois minutinhos aí e a gente começa. E a Ah, gente... a Sabrina não falou nada para ti? Não tem falado com ela? Ela me falou que não tinha certeza se poderia participar. Parece que ela tinha uma live de um curso de inglês que ela faz também, e tinha chocado o horário hoje. Então eu E acho aí que... eu não sei se ela vai conseguir, mas de repente ela falou que ia tentar, não sei. Se o Ah, senhor quiser esperar mais um pouco, a gente espera. tá. Foi bem bacana a aula passada, a gente viu bastante coisa. E vimos aquela... Bom, eu não sei se chegou a acessar a aula no YouTube. Eu peguei o link da aula, Ah, mas eu não consegui ainda porque eu tava de mudança ah, e é recém que tá sentando as coisas em casa. sim, Vou abrir, vou abrir minha câmera aqui. sim. Oi, Tudo bem? tudo bem? A gente tá sem internet ainda. E Tá com a do aí eu tô celular puxando. ainda? Isso, tá bem complicado, né? A empresa, a gente vai ter que cancelar com a empresa, daí a gente vai ter que pegar a internet de outra empresa, porque eles deram 15 dias para vir arrumar. Aí imagina ficar 15 dias sem Qual é? internet. Qual é a empresa? Infoei. Qual? Infoei o nome. Ah, porque tu não pega essas mais conhecidas, a NET e a outra? Bem complicado, sabe? Aí a gente vai acabar cancelando. A gente tinha a da NET antes, e a da NET nunca deu nenhum problema. A gente É, só trocou por questão de custo. Mas sim, esses não adiantou, porque daí verdade. começa a falhar dias que não pegava, e agora Aham, 15 dias para trocar de pois instalação. é. É muito A, tempo para a NET, ela é boa. Eu sou meio fã da NET por causa É via cabo. É via cabo, então tu não tem contratempos, né? A Sky Sim. via satélite, mas a NET é bacana porque ela vem via cabo e tu tem quase nada de perda. Aham. Pois é, É NET Claro, né? NET Claro. NET, claro. A Vivo eu já não Aí gostei agora, muito. tem uma diferença, né? Tem, tem. Não são todas iguais e nem tudo que elas prometem elas cumprem. A NET é a que mais ou menos tem atendido assim, a gente. E aqui são os dois dando aula ao mesmo tempo, normalmente. Primeiro porque a Jana dá aula quase que Sim, 24 horas por dia, né? E aí, com certeza. sempre quando eu vou dar aula, ela já está trabalhando há muito tempo. Então, tem que ser uma internet boa. Mas E às eu vezes assisti a, televisão. Oi? eu assisti a aula, assim, foi um assunto, por isso que eu pedi para gravar, porque foi um assunto bem importante, Ah, que então cai tu bastante, assistiu. né? Ah, beleza. Que bom que tu assistiu. Era sobre os direitos do servidor, né? E hoje a gente vai entrar numa parte bem bacana. Bom, se a Sabrina entrar, eu vou começar com uma retomada básica aqui. Só para situar assim onde é que a gente anda. Tá. Na Constituição Federal, a gente já foi até o artigo 34. Na verdade, nós já Uhum. entramos até o artigo 37 da Constituição Federal, mais ou menos por aqui. Tá? Nós Tá. Hoje nós vamos, se der tudo certo, nós vamos entrar no Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos ver alguma coisa No ECA? no ECA. Falamos, ainda até hoje não tocamos na LDB, mas já Sim. falamos desde a nossa primeira aula no Estatuto da Igualdade Racial. Falamos na aula passada sobre as cotas das pessoas com deficiência, não sei se tu lembra do vídeo, né? Vimos o Uhum. conceito de pessoa com deficiência, vimos vários artigos dessa legislação aqui, da Lei 13.146. Estamos sempre dialogando a lei orgânica do município com o Estatuto dos Servidores, juntamente com a Constituição Federal, né? Hoje nós vamos bater bastante no Estatuto dos Servidores. Vamos ver, inclusive, o que nós temos direitos a título de licenças,
de diárias e de ajudas de custo, que é bem interessante. Falamos também sobre o parecer número 3 do Conselho Nacional de Educação, sobre a educação das relações étnico-raciais, não sei se tu lembra. Falamos alguma coisa, demos uma pincelada nas orientações para as ações de educação étnico-raciais, que é um livro gigante, tal, que eu trouxe alguns conceitos dele. Então, a gente pode ver que nosso estudo está fluindo, nós estamos abordando de uma forma bem sistemática todo o edital, né? E não de uma forma contínua, mas de uma forma que a gente consegue trabalhar e as coisas, o que for possível, a gente consegue ligar os assuntos, né? Eu acho bem interessante essa forma de estudar para a gente não cair na monotonia. Pegar o artigo 1º da Constituição e levar 2 meses para ver até o artigo 41 e não render o estudo, né? E fica muito maçante, né? Eu já acho legislação muito maçante, né? Aí se pega, assim, detalhezinho por detalhezinho, às vezes nem cai e a gente acaba cansando. Pois é, mas hoje eu vou trabalhar 2 questões aqui e é o detalhezinho do detalhezinho. Porque às vezes cai. Às vezes cai. Data eles adoram, né? Bom, na aula passada nós finalizamos a aula falando sobre as formas de provimento dos cargos públicos, né? Então, como tu assistiu o vídeo, eu não vou me deter muito aqui, mas basicamente assim, en passant, porque eu vou precisar para resolver uma questão logo em seguida. A nomeação, o que é? Quais são as formas de provimento? Nomeação, recondução, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento e promoção. O que é a nomeação? A nomeação é a investidura do cargo público, ou seja, é o primeiro momento que o concursando se torna servidor, através da nomeação, certo? Ela se oficializa mediante uma publicação, que pode ser por decreto ou portaria. O que é uma recondução? Recondução ela acontece por 2 motivos diferentes, certo? Tu vai reconduzir quem? Tu vai reconduzir um servidor que não estava no cargo. Ele tinha saído do cargo. Por que esse servidor saiu? Por 2 motivos. Ele pode ter sido promovido e não desenvolveu ele não conseguiu, por falta de capacidade técnica ou por falta de demonstrar eficiência, não conseguiu exercer as suas funções no cargo acima. Então, ele é reconduzido a volte uma casa. Você volta a ser professor. O exemplo que eu usei na aula passada era a Sabrina, ela é professora do 2º ano das séries iniciais, em seu 2º ano de trabalho, e dali um pouco precisam dela para ser secretária da instituição. Aí ela é alçada a um cargo de condição melhor, inclusive remuneração melhor, né? Ela é alçada naquele cargo e só que ela acaba, por N motivos, ela acaba não desenvolvendo a sua função, ela não marca as reuniões, ela não acompanha os processos da secretaria e se mostra uma servidora inepta. Então, ela é reconduzida à sala de aula, ela volta a ser professora, certo? Bom, ela nunca deixou de ser professora, mas ela estava exercendo uma outra função. Outro caso é quando um outro servidor ele é reintegrado no cargo. O que acontece? Eu já vou explicar a reintegração junto. O servidor ele é demitido. Abre vacância naquele cargo. A Sabrina está sentada em casa esperando ser chamada, abriu aquela vaga, vão chamar a primeira candidata para aquela vaga. Vai ser a Sabrina. A Sabrina vai assumir a função e entra em sala de aula. O que acontece? Isso é reintegrar. Hã? Reintegração, né? Isso. Não, eu estou explicando, eu ainda estou na recondução. Olha só, estamos na recondução. O que aconteceu? O servidor, a professora X, é demitida. Abriu a vaga. Chama a Sabrina, tá? Aí ela vai ser nomeada, tá? Para a vaga da professora que foi demitida, tá bom? O que acontece?
por um processo judicial, não é um processo administrativo, um processo judicial, o juiz manda reintegrar, agora estamos na reintegração, manda reintegrar a professora X para a sala de aula, tá? O que vai acontecer com a Sabrina? A Sabrina vai ser reconduzida para outra função dela. Entendeu? Entendi. No caso, seria remanejada. Passar de uma função para outra. Exatamente. Por quê? Porque uma servidora foi reintegrada. Foi anulada a demissão dela. Reintegração é sinônimo de anulação de demissão injusta. Nós temos aqui reintegração, temos a sílaba in. In, a gente liga, a gente associa a injustiça. Demissão injusta. Tá? Então, quando um servidor é reintegrado, aquele servidor que estava em seu lugar, ele vai ser reconduzido para outra função. No caso, a Sabrina. Tá? Tá. Muito bem. O que é a readaptação? Readaptação é meio que autoexplicativo. O que tu vai adaptar? O que tu vai readaptar? Tu vai readaptar uma pessoa em uma nova função que seja condizente às suas limitações. Que limitações são essas? Nós vimos na aula passada o Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? Existe uma série de normatizações para promover a inclusão das pessoas com deficiência. Então, quando um servidor já em atividade, ele sofre algum mal, alguma doença laborativa ou não, ou algum acidente que o incapacita para determinadas funções, esse servidor ele vai ser readaptado, certo? Ele vai exercer novas funções, novas atribuições condizentes com a sua nova condição. Tranquilo até aí? Tranquilo. O que é a reversão? Reversão é o caso de o que acontece quando uma pessoa se aposenta por invalidez? Se a pessoa sofreu um acidente, digamos assim, a pessoa sofreu uma isquemia cerebral, tá? E ela ficou muito abalada, tá? A saúde dela está bem complicada. Então, se ela não puder ser readaptada e não tiver condições de trabalhar em outra função, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser aposentada. Concorda comigo? Concordo. Então, ela vai ser aposentada por invalidez. Só que a aposentadoria por invalidez, ela é uma condição transitória, ela não é permanente. Se essa pessoa se curar, ficar boa, o que acontece com a aposentadoria com invalidez? A pessoa não vai ganhar o que ela ganhava, não vai ganhar integralmente, porque vai ser uma aposentadoria proporcional. Ninguém quer ficar ganhando para sempre menos, né? Então, a pessoa vai querer se curar e voltar à atividade. Através do constituto da reversão. Então, ela estava aposentada, estava em casa se tratando, aposentada, ganhando 1/3 do seu salário, por exemplo. Melhora, fica boa de novo. Ela fica boa de novo. Ela vai ser revertida à sua aposentadoria. Então, reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez, quando cessaram as causas que o fizeram que ele se aposentasse. Tranquilo? Tranquilo. E, por penúltimo, o aproveitamento. Qual foi o exemplo que eu citei do aproveitamento? O aproveitamento ele decorre da extinção de cargos públicos. Então, o exemplo que eu dei na aula passada foi servidores do IFSUL dali de Júlio de Castilhos. Por algum motivo, extinguiram o IFSUL de Júlio de Castilhos. É um IF ou IFSUL? É um IF ali, né? Isso, IF. Extinguiram aquela escola, o IFE. Eles são servidores da área da educação, alguns professores, outros técnicos, federais. O que vai acontecer com essas pessoas? Vão para a Rua da Amargura? Não, eles são concursados. Eles são concursados, então eles vão ser aproveitados em outro lugar. Provavelmente no CETISM, provavelmente no Colégio Politécnico. Entendeu como é que funciona?
Eles vão... Será aproveitados, exatamente como diz no caso, eles vão para outra instituição pública. Exatamente. E o instituto jurídico que provê isso é o aproveitamento. Eles vão trabalhar em uma função similar com os mesmos proventos, com o mesmo salário, mesma remuneração, certo? Sim. E por fim, e mais fácil, a promoção. A promoção é a simples ascensão pela progressão funcional. Nós, passando nesse concurso, como em qualquer outro concurso público, iremos aderir a um plano de carreira. Esse plano de carreira, ele prevê uma ascensão funcional, uma progressão. Então, a Natiele entra no primeiro ano lá, ano que vem, 2021, ela vai ser professora nível 1. Classe 1, nível 1, classe 1. Depois, ela, no segundo ano, ela vai ser professora nível 2, classe 1, até que ela chegue no nível 3, classe 5, por exemplo. Nossa. E, consequentemente, vai receber mais. Isso é um plano de carreira. Então, ela vai ser promovida. Tranquilo? E todos esses institutos são formas de provimento, porque tu vai sair do cargo, tu vai abrir claro, de professora nível 1, classe 1, para virar professora nível 2. E vai abrir aquela... vai criar uma vacância no cargo de nível 1, classe 1, certo? E tu vai prover um novo cargo, um cargo de nível 2. Todas essas são formas de provimento e, a título de memorização, eu passei, no final da aula passada, o mnemônico, né? Aprono 4Re. Até a Sabrina falou, como é que eu vou gravar se os nomes são todos parecidos? Pois é, aí a gente faz esse mnemônico. Aprono 4Res. Por quê? Aprono, aproveitamento, promoção, que foi o último que vimos, nomeação. E são 4 Res. Que Res? Quais são os Res? Recondução. Readaptação, reintegração e reversão. Pronto. Aprono 4 Res. Importante aqui, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse, tá? Então, como já foi dito, nós temos a nomeação, posse e o exercício. Eu vou tentar fazer aqui. Não, eu não vou fazer agora. Depois de eu ler os artigos, eu vou te passar os outros prazos. Copiou aí? Então tá. Vamos resolver uma questão, então, sobre o que a gente acabou de ver. Na verdade, esse concurso foi em 2019. O edital dele de classificação é que saiu em 2020, da nossa banca. Sobre recondução, segundo a lei municipal, ou o regime dos servidores públicos do município. Marcar C para as afirmativas certas e E para as erradas. Então, qual é a primeira proposição? A recondução decorrerá de falta de capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de provimento efetivo? Não? Não, será? Recondução... decorrerá de falta de capacidade e eficiência no exercício... Lembra que eu falei, a Sabrina foi promovida, virou secretária da escola, mas ela não desenrola. Ela não desenrola e não quer saber de nada, e aí ela vai ser o quê? Rebaixada, será? Não. Ela vai voltar... Reconduzida, perfeito. Não vai ser rebaixada, ela vai ser reconduzida ao cargo anterior. Então, então a essa é certa. A primeira é certa. Temos duas até então. Não existindo vagas, serão cometidos ao servidor atribuições do cargo de origem, assegurados os direitos e vantagens decorrentes, até o regular provimento. Certo? Então, em caso da recondução, sobre a recondução, não tendo vaga, a Sabrina, ela vai ser reconduzida ao cargo anterior, só que não tem vaga lá. Por quê? Porque a Natiele foi chamada, a Sabrina foi promovida e a Natiele estava esperando, sentada lá, cuidando do edital, dando F5 a cada 2 minutos. E aí chamaram a Natiele. Aí o que vai acontecer? A Sabrina volta, mas não tem vaga, porque a Natiele já está trabalhando.
Já está até corrigindo prova, já aplicou já 2 avaliações. Aí não existe vaga. O que vai acontecer com a Sabrina? Serão cometidas a ela atribuições do cargo de origem, assegurados os direitos e vantagens decorrentes até o seu regular provimento? Ou não? Acho que sim. Certo? Acho que sim. Então, resposta letra C. Correto. Tá aqui, ó. Se nós verificarmos de novo, recondução, inexistindo vaga, por isso que eu grifei, serão cometidas à servidora, no caso a Sabrina, as atribuições do cargo de origem, assegurados os seus direitos e vantagens decorrentes, até que a Natiele libere aquela turma e vá para uma outra turma nova lá, e a Sabrina aí ficam as 2 professoras trabalhando, porque a Natiele não pode ficar prejudicada porque chamaram ela. Ela já assinou o termo de posse e já era. Ela já é servidora. Ela não tem culpa se a Sabrina não ficou no cargo. Ok? Ok. Princípio do funcionário público de fato. Você já se tornou uma funcionária pública de fato. Você não pode desassinar o termo de posse. Muito bem. E o que é essa posse? Que eu acabei de falar, eu acabei de dar um spoiler sobre o termo de posse. O que é a posse? A posse é a aceitação, é quando a Natiele aceita expressamente as novas atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com o quê? Com o termo de posse. Assinado pela autoridade competente e pelo compromissando, no caso, compromissanda. Certo? Tá. O importante, a posse dar-se-á no prazo de até 15 dias, contado da data de publicação do ato de nomeação, podendo a pedido ser prorrogado por igual período. Pode ser prorrogado, 15 dias mais 15. Tá? Depois disso, depois que você assinou o termo de posse, o próximo passo é o exercício. Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. E também é de 15 dias para entrar em sala de aula. Tá, Natiele? Exercício é você pegar o caderno de chamada e entrar em sala de aula. Isso é o exercício do professor. Ok? Participar da primeira reunião de professores lá para organizar o semestre e tal. Não, então, o que eu vou fazer aqui? Vamos tentar fazer um esquema. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Então, como funciona para o concursando se tornar servidor? Qual é o passo a passo? Primeiro, o concursando passa e é aprovado. Aprovado no concurso. Perdoe a letra, mas é o melhor que eu posso fazer com o Touchpad. Ele é aprovado. Depois que ele é aprovado, ele, dentro do número de vagas, ele é nomeado. Aprovação, nomeação. Depois que ele é nomeado, ele tem 15 dias para entrar, nomeação, para assinar o termo de posse. Nomeação, posse. E mais 15 dias para entrar em exercício. Então, vamos lá. E até 15 dias para assinar o termo de posse. Ó, e 15 dias para entrar em exercício. Então, os prazos são simples. Ó, você é nomeada via Diário Oficial. Saiu o nome da Natiele lá. Aprovada em 5º lugar para professora de Santa Maria. Turmas iniciais. Beleza. Foi nomeada via Diário Oficial. Você tem 15 dias para comparecer à Secretaria de Educação e assinar o quê? O termo de posse. Tá? O que acontece? A Natiele está numa viagem na Europa fazendo um curso, é biologia, né? Isso. Fazendo um intercâmbio de biologia ou assistindo um evento lá na Europa e ela não vai ter condições de assinar o termo de posse nos próximos 15 dias. Falta 10 dias para ela voltar para o Brasil ou mais. Ela pede prorrogação, mais 15 dias. Da nomeação para a sua posse, você pode prorrogar por 15 dias, tá? Então, são 15 dias para assinar o termo de posse. Prorrogáveis por igual período.
No exercício, não. Você já assinou o termo de posse, você só tem 15 dias para assinar, para entrar em exercício. Assinou o termo de posse, automaticamente, 15 dias depois, você é professora do município. Então, a prorrogação só vai acontecer em tempo igual de 15 dias para assinar o termo. Para assinar o termo de posse. Por quê? Tá. Senão você está trancando a fila. Tem muita gente querendo esse cargo, certo? Mas aí, 15 dias para entrar em exercício. Tá? O que acontece se a Natiele Del Miguel assinou o termo de posse e não apareceu para trabalhar depois dos 15 dias? É anulada a sua posse. Anulada. Não é que você... Aí você perde a sua vaga no concurso. Certo? Você não vai ser exonerada, você não vai ser demitida, você não vai ser explodida, você não vai ser nada. Você vai ter a sua cancelamento, a anulação do termo de posse. Professora, tem uma labradora aqui, às vezes ela coa quando escuta. Não, o que eu estava dizendo é que se não entrar em exercício em 15 dias, vai ser anulado a posse. Não é demitida, não é excluída e não é, outro termo, exonerada. Não caia nessa. É anulação da posse. Tá? Muito bem. E agora, como é que nós ficamos estáveis, servidores imortais para sempre, para o resto da vida? O que diz o nosso Estatuto dos Servidores de Santa Maria? São estáveis após 2 anos de efetivo serviço, de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Aí nós temos um problema. Por quê? Como é que tu resolve o problema se eu te disser que a Constituição Federal diz que somente após 3 anos de efetivo serviço os servidores nomeados podem ser efetivados? Eles são estáveis. A lei orgânica, o Estatuto dos Servidores de Santa Maria diz 2 anos. E a Constituição fala que somente a partir de 3 anos. Como que tu resolve esse problema? O que tu acha que é o certo? 2 ou 3 anos? Uhum. Bom, eu resolvo para ti. Isso é uma questão de hermenêutica constitucional. Então, o que acontece? Essa nova redação dizia a mesma coisa, 2 anos na Constituição. Em 1998, com a Emenda Constitucional 19, que é a emenda que traz a efetividade para o serviço público, eu falei bastante sobre ela na aula passada, ela coloca como prazo mínimo para formação da estabilidade 3 anos. Então, tudo que vier, e ela derroga todas as disposições em contrário. Ou seja, esse prazo aqui se torna inconstitucional. Lembra da pirâmide das normas jurídicas, da pirâmide de Kelsen que eu falei? Da hierarquia das normas? A Constituição está no topo. Então, se a Constituição diz que são 3 anos, uma lei menor, digamos assim, uma lei municipal, não pode trazer um prazo diferente, certo? Menor. Então, são estáveis após 3 anos os servidores nomeados para provimento efetivo. Tranquilo até aí? Então, numa leitura descuidada, a gente pode fazer um lembrete, levar um lembrete para a prova de 2 anos e chegar na prova e se surpreender que já está inconstitucional esse artigo. Muito bem. Então, alguns artigos principais aqui que eu já vi que caem, relacionados a esse tema, que eu já percebi que caem em questões, vamos ver hoje ainda. A promoção, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Ou seja, quando você é promovida para outro cargo, quando o servidor é readaptado em função das suas limitações físicas ou mentais, e quando a Natiele, quando a Sabrina é reconduzida, isso não interrompeu o exercício do cargo delas.
O tempo de contribuição e o tempo de serviço continuam os mesmos. Ok até aí? Ok. Tá. Aqui, ó. Vamos trazer mais um artigo para dialogar com a Constituição. O servidor estável só perderá... Cuidado com esse artigo aqui. Larga tudo e presta atenção. Aqui. A lei municipal, o Estatuto dos Servidores de Santa Maria, diz o seguinte: o servidor estável só perderá o cargo em virtude de duas coisas: sentença judicial e processo administrativo, que lhe seja assegurada ampla defesa. Certo? São duas coisas, né? Esse processo administrativo é quando o servidor, mesmo que estável, trabalha mal, digamos assim, trabalha de uma forma prejudicial ao órgão, e ele vai sofrer um processo administrativo, tá? E vai ser excluído, certo? Ele perderá o cargo, tá? Certo. Se nós olharmos o artigo 41 da Constituição Federal, nós temos 3 situações. O servidor público, mais uma, entrou por conta da mesma emenda constitucional 98. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial, processo administrativo, tá? E mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Procedimento de avaliação periódica de desempenho. Ou seja, segundo ordem da Constituição Federal, todos os servidores públicos, eles devem ser submetidos periodicamente à avaliação para ver se continuam prestando seu serviço adequadamente. E eles podem perder o seu cargo se não trabalharem bem, mesmo que não estejam sob processo. Olha a outra aí, ó. Essa aqui que é a figura. Essa é a labradora? É a labradora, tá sempre na volta. Achei o pelo dela baixo para labradora, ela é pura? Ela acabou de tomar banho. É por isso, então. Foi bem escovada. Então, como que a gente resolve esse problema? Com atenção. Se a questão da prova perguntar, segundo a legislação municipal, segundo o Estatuto dos Servidores de Santa Maria, quais são as formas de o servidor estável perder o seu cargo? São 2, tá? Sentença judicial, processo judicial ou processo administrativo. Segundo a Constituição Federal, quantas ou quais são as formas de perder o cargo? 3. Aí entra a avaliação periódica, ok? Constituição Federal traz mais uma situação. Beleza até aí? Então, artigo 25. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, importante isso aqui, de 24 meses, cai em prova. Quanto tempo é o estágio probatório? 24 meses ou 2 anos, vulgarmente conhecido como 2 anos. Por quê? Quando a Constituição de 88 foi escrita, era previsto o mesmo prazo de estágio probatório para a efetivação, para a estabilidade. Então, são estáveis após 2 anos os servidores, após o estágio probatório de 24 meses. Concorda comigo? Terminou o estágio probatório, também fechou o prazo de 2 anos. Tá? Tá certo o raciocínio? Só que não é mais assim. Permanece o estágio probatório de 2 anos, 24 meses, mas precisa-se de mais 1 ano para estabilidade. Ok? 2 anos, os primeiros 2 anos da Natiele, ela é estagiária. Ela é professora efetiva, cumprindo estágio probatório. No 3º ano da Natiele, ela acabou o estágio probatório, mas ainda não está estabilizada. Até o final, depois de 3, ela vira uma professora imortal. Nunca mais será demitida. Não, nós já vimos que tem 2 ou 3 casos que ela pode ser mandada embora. Processo judicial, processo administrativo e avaliação periódica. Tá? Quais são os critérios? Isso aqui é só a título de conhecimento, mas só para a gente não marcar nada esdrúxulo numa questão.
Quais são os critérios que devem ser observados no estágio probatório? A assiduidade, se a Anatiele não é uma professora faltosa, que mete atestado direto. Disciplina, né? Se ela não é uma professora que responde para o diretor, manda ele pastar. Eficiência, ela é uma boa professora, ela ensina bem, os alunos não fazem queixa dela. Produtividade, notas dos alunos, reuniões, ela colabora, esse tipo de coisa. E responsabilidade, né, que é autoexplicativo. Ok até aí? Parágrafo 4º do artigo 41. Como condição para a aquisição da estabilidade, estamos na Constituição Federal agora. Como condição para a aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. É aquela situação do estágio probatório de 2 anos. Vai ser aplicado como forma de uma avaliação especial por uma comissão, certo? Muito bem. E agora, Prefeitura de Portão 2019. Nada mais do que a decoreba, o detalhe do que acabamos de ver. Sobre a estabilidade. Olha aqui, ó. Eu pintei em negrito, itálico, sublinhado, mas a prova não vai trazer assim, hein? Sobre a estabilidade. De acordo com a lei municipal e não a Constituição. Qual é a correta? Promoção, readaptação e recondução interrompem o exercício do cargo público? Não. Perfeito. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado ficará sujeito a estágio probatório por período de 48 meses? Durante o qual... Não. Perfeito. Quanto tempo será? 24. Então? 24. Adquire a estabilidade após 4 anos de efetivo serviço, servidor nomeado? Não, é 3. Perfeito. Então, o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial. Olha aqui o detalhe do detalhe. Em virtude de 2 coisas, porque nós estamos falando da lei municipal. Então, sentença judicial e processo administrativo. Se fosse a Constituição, ainda tinha a avaliação periódica. Ainda tinha avaliação. Viu como cai? Até eu vou anotar aqui que a avaliação é só... não é não é por sentença municipal, né? A avaliação periódica é... A avaliação periódica, ela é obrigatória e ela é por uma comissão constituída para esse fim. Ela é uma avaliação... Não perde o cargo por ela, né? Pelo município, só pelo processo judicial e pelo processo administrativo, né? Perde sim. Mas aí, ó... Qual que é a outra avaliação? É que são 2 coisas diferentes. Tu tá misturando sal e açúcar, só porque são da mesma cor. Olha só. Tá. Aqui nós estamos falando do servidor estável. Tá. E aqui nós estamos falando do servidor não estável. Então, o que acontece? Como condição para a Sabrina ficar estável, ela passa por uma avaliação especial ao final do seu estágio probatório. Tá. Então, para a Sabrina ou a Anatiele ganharem estabilidade, elas vão ter que cumprir alguns requisitos. Elas vão ter que fazer 2 anos, 24 meses de estágio probatório e, ao final, vão ser submetidas a uma avaliação especial, uma banca constituída por uma comissão. Aí, tanto a Anatiele quanto a Sabrina vão ser servidoras e ainda precisam completar 3 anos, confere? Sim. E aí vão ser estáveis. Passado esse tempo, com 5, 6, 8 anos, elas podem perder o cargo? Podem. Nessas 3 situações aqui. Sentença judicial, processo administrativo e uma avaliação periódica de desempenho. Lá pelo 15º ano de trabalho da Anatiele, ela vai continuar sendo avaliada periodicamente pela direção da escola. Não é aquela avaliação para ela ganhar estabilidade no final do estágio probatório. É outra coisa. Entendi. Certo?
Certo. Vamos ver como é que estamos de tempo. Ah, temos tempo. Muito bem. Ah, recém vai ser 15. Ótimo. Nunca deu tanto tempo assim. Eu já estava preocupado. Bom, agora terminamos a Constituição por hoje. Vamos para a lei orgânica do município. Nós estávamos no estatuto, né? Hoje nós já vimos estatuto, já vimos lei orgânica, já vimos Constituição. Agora... Bastante coisa, né? Tem bastante coisa. O bom é que a gente está estudando os assuntos tudo interligados. Então, o artigo 39 da lei orgânica diz: são assegurados aos servidores municipais quais direitos? Essa é a parte bacana, é a parte boa, a parte dos direitos. Vencimento ou salário básico, nunca menor ao mínimo. Tá? Vamos guardar isso, sem muita firula. Vencimento nunca inferior ao salário mínimo. Perfeito? Irredutibilidade de salário. Tá? Observado o parágrafo 3º do 32. Traduzindo, não pode bater o teto do servidor municipal, ou seja, não pode ganhar mais que o Pozobon. Ok? Todo servidor tem o teto, que é o chefe do executivo. Todo servidor do executivo tem como teto o chefe do executivo, ok? Só então, um minuto, professor. Já volto. Tranquilo. Sofia. Não. Voltei. Deu certo lá? Pegou, olha o que ela pegou. Ai, meu Deus. Mas não comeu o remédio, né? Espero que não tenha comido. Tá, vamos seguir. Bueno. Então, aqui, já sabemos que o servidor não pode receber menos que o salário mínimo. Segundo lugar, irredutibilidade. A Natiele vai sendo promovida, subindo na carreira, e aí ela vai começar a ganhar cada vez mais. Só que, observado, disposto, ela nunca vai poder ganhar menos. Então, tu vai adquirindo, e nós vamos, talvez não dê tempo de ver hoje, vai receber triênios, quinquênios, e vai receber ajuda de custo e gratificações por cursos, por pós-graduação e blá, 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 cada vez mais. Vai ficar quase rica como professora, só não vai poder ser mais rica que o Pozobon, certo? Observado o parágrafo 3º do artigo 32. Observado o teto do funcionalismo. Qual é o teto do serviço público municipal? O prefeito. Ok? Ok, é tudo então baseado no que o prefeito ganha, tipo, claro. Comparando com o prefeito. Perfeito. Entendi. Que é o chefe do executivo municipal. Ela terá direito a 13º salário, com base na remuneração integral, ou no valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, certo? Eu tenho que pegar aqui. Prometo para a próxima aula eu vou trazer os percentuais de quanto é o trabalho noturno ao diurno. Eu tinha feito esse slide, mas acabou que não salvou e é uma falha minha. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Vamos ver no nosso estatuto quanto é o valor do trabalho noturno. Salário família para os seus dependentes legais. Importante, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução de jornada, a critério da administração pública. Importante isso daqui, ó, fazendo um comparativo com a Constituição Federal, a duração, a jornada de trabalho da Constituição Federal é de 44 horas semanais, certo? Lá no artigo 9º dos direitos trabalhistas, lembra disso? Nós já vimos? Jornada diária de 8 horas e 44 semanais. Nós, servidores públicos municipais, só trabalhamos 40 horas semanais. Isso significa o quê? 8 horas diárias vezes 5 dias por semana. Ou seja, não trabalha o sábado de manhã, perfeito?
Serviço municipal não trabalha o sábado de manhã. E nós vamos ver bem para frente, pela LDB, que nem ao domingo trabalhará. É proibido ao professor exercer a função pedagógica no domingo, pela rede pública. Certo? Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Não é obrigatoriamente, tá? No caso específico do professor, ele não trabalha aos domingos nunca. Mas os outros servidores, isso pode cair como questão. Sempre descansarão aos domingos? Não, preferencialmente aos domingos. Ok? Até porque, eu vou dar um exemplo de um profissional da prefeitura que tranquilamente trabalha aos domingos. O pessoal que mexe com as vias de rodagem, com o urbanismo, certo? Quem mexe nas ruas, quem mexe no saneamento básico, que é os dias que eles mais trabalham, né? Porque tem menos tráfego. Certo? Eles não podem se utilizar da legislação e dizer, não, o nosso repouso semanal é sempre aos domingos. Não, não é o que está escrito. Ok? Ok. Remuneração do serviço extraordinário. Leia-se horas extras. No mínimo 50% a hora normal. Tranquilo? Horas extras de 50% no mínimo. Férias anuais remuneradas com pelo menos, vamos cuidar com isso aqui, ó. No mínimo 50%, pelo menos 1/3, certo? Eu faz 20 anos que eu ganho exatamente 1/3 sobre férias, mas não quer dizer que por isso que outros empregos, outros cargos públicos não possam ganhar mais que 1/3. Eu acho, inclusive, que professor deveria ganhar 2/3 sobre férias. Também acho. Licença gestante, importante, licença gestante sem prejuízo do emprego de salário com duração de 120 dias. A licença gestante é 120 dias, ok? Ok. Licença paternidade. Eu já sei onde é que estava preparado. Onde é que está? Deixa eu fechar esse slide aqui. Eu tenho um ótimo slide. Me deixa eu buscar o slide da aula anterior. Licença 120 dias, né? Sim. Tá. Vamos lá, aula 5. Eu sabia que eu tinha preparado umas dicas. Não lembrava. Estava na aula anterior. Não tá nessa. Bom. Não vai ser agora que eu vou achar. Vamos voltar para o nosso slide que ele está fluindo legal. Tá na tela do slide para ti? Não. Não tá no slide? Então, interromper isso. Não, tá nos slides. Tem que só colocar no... Tava, só que tem que colocar no que a gente tava. Tá, perfeito. Agora não apareceu mais. Agora voltou, né? Agora voltou. Perfeito. Mas eu vou trazer todos esses detalhes na próxima aula. Opa, achei aqui. Tá, era isso que eu queria falar. Tá. Licença gestante, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, tá? Isso tudo obedecendo às leis trabalhistas. Remuneração adicional, regulamentada por lei, para atividades insalubres ou perigosas, sobre o salário ou vencimento básico, bem como para deslocamento de locais de difícil acesso. É muito comum os professores, em início de carreira, logo que nomeados, trabalharem em locais de difícil acesso. E aí vão receber um adicional por isso, certo? E ainda tem a vantagem de que
via de regra, são levados, conduzidos em carro funcional, normalmente um ônibus da prefeitura. Da prefeitura. São levados e trazidos e ainda percebem esse adicional de difícil acesso. Não fala, né, quanto que é o adicional, só fala que tem um adicional. Exato. Isso deve ser regulado por portaria. Proibição de diferenças de salário no exercício de funções de critério de admissão. Isso aí nós falamos sobre o critério de isonomia, né? Lembra que eu falei na segunda aula? Uhum. Se tu trabalha, tem o mesmo cargo, o mesmo tempo de serviço, tu não pode receber mais do que eu. Certo? Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que receberem uma remuneração variável. Proteção de mercado do trabalho da mulher, mediante incentivos específicos. Assistência gratuita, olha só. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o seu nascimento até 6 anos de idade, em creches. Olha só. O que a Constituição fala sobre isso? A Constituição prevê, o Estatuto da Criança e do Adolescente, primeira vez que ele aparece aqui para nós. É dever do Estado, artigo 54 do ECA, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o atendimento em creche e pré-escola, às crianças de 0 a 5 anos de idade. Tá? E ali está falando 6. Sim, mas aí é que tá. Você é funcionária pública, você é servidora municipal. Então, o município tem um compromisso diferenciado com você e com a sua família, certo? Então, guarda dessa forma. A lei municipal, ela vale por quê? Porque vocês são subordinados, pelo princípio da especificidade. Tu é servidora pública, então tu não entra na regra geral. Tu entra na regra específica. Como tu é servidora pública, tua família tem direito à assistência dos filhos dependentes até 6 anos. Eu não sou concursado da Prefeitura Municipal, meus filhos só são amparados pela Constituição Federal até os 5 anos de idade. Ok até aí? Ok. Muito bem. Então, já que nós estamos... Oi? Diferença de 1 ano, no caso, para o servidor. Diferença de 1 ano. O servidor tem essa, digamos assim, essa vantagem. Muito bem. Então, já que nós entramos no ECA, vamos explorar um pouco do ECA. O que o Estado tem como dever assegurar a criança ou adolescente? Quais são os deveres do Estado frente às crianças e adolescentes? Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Então, é importante. O ensino fundamental, segundo a LDB, é obrigação do município, tá? O ensino médio é obrigação do Estado. Tá? Vamos guardar isso aí. E o ensino superior, via de regra, é obrigação da federação, da União. 3 minutos. É obrigação da União. Vamos guardar assim, certo? Isso fazendo o link lá com a LDB. Tá? O que mais? Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, sempre que possível. Atendimento educacional, cada um no seu quadrado, né? Gratuidade ao ensino médio, dever do Estado com E maiúsculo, ou seja, o Estado Brasil. Quando falar Estado com E maiúsculo, é o Estado-nação, ok? Então, é dever da nação, do país Brasil, assegurar ensino fundamental, que vai ser, depois veremos, do município, ensino médio, que vai ser, depois veremos, do Estado, Estado com E minúsculo, Estado do Rio Grande do Sul. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, certo? Preferencialmente na rede regular de ensino. E aí nós voltamos àquela legislação que nós vimos há umas 2 aulas atrás, o Estatuto da Proteção da Pessoa com Deficiência, certo? Voltamos àquela legislação, certo? Atendimento em creche e pré-escolas a crianças de 0 a 6 anos de idade. Olha aqui, ó. Aqui que entra creches e pré-escola. Tá? E essa lei, ela veio para mudar. Ó. Lei 13.306, ela veio ser implementada depois. Só que ela veio alterar esse dispositivo aqui. Só que
permanece o nosso entendimento. Como você é servidora pública, você é vinculada a um estatuto. Você é estatutária. Então, sua criança tem o direito do estatuto. E a regra comum passou a ser 5 anos. Para mim, no caso. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Então, aqui nós já entendemos que ensino noturno é só para adolescentes e não para crianças do ensino fundamental e básico, certo? Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, certo? Tranquilo até aí? Muito bem. Vamos ler só até o inciso 20 do artigo 39 e aí a gente encerra por hoje. Só para a gente dar uma adiantada legal. Nas repartições ou nas escolas com mais de 30 servidores, as creches deverão preferencialmente localizar-se no próprio local de trabalho. Ou seja, se tu trabalhar no Silon Rosa, tem que ter uma creche vinculada no Silon Rosa, uma creche colada ao Silon Rosa, ou dentro ou na adjacência. Tá? Funcionando durante toda a sua jornada de trabalho. Não temos dúvida que tem mais de 30 funcionários, 30 servidores no Silon Rosa, né? Com certeza. Quando o atendimento não se verificar diretamente através do município ou das entidades conveniadas, são asseguradas bolsas integrais ou ressarcimento. Ou seja, novamente, se não tiver aquela creche colada ao Silon Rosa, você vai receber em contra-cheque um valor adequado, que deveria ser adequado ao pagamento de uma escolinha, de uma creche, até os 6 anos de idade. Ok? Muito bem. Entendi. É um complemento, é um adicional. É chamado adicional. Proteção do mercado de trabalho da mulher, já foi dito. Livre associação sindical, é autoexplicativo, né? CEPER, sindicatos, Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria, SEDUFSM. Esse é do Federal. Federal de Santa Maria. Realização de greve, já falei várias vezes que não existe lei de greve para os servidores públicos, então eles se utilizam da legislação da greve em geral, da greve para os seletistas, né? Obedecendo aqueles ditames. Estabilidade, isso aqui é estabilidade política, estabilidade eleitoral. Se a Natiele quiser se candidatar a vereadora, quiser se candidatar a prefeita da cidade, ela tem estabilidade a partir do seu registro como candidata. Até 1 ano depois do término do mandato, tá? Ou 1 ano após a publicação dos resultados para o servidor não eleito. Então, você quer ser prefeita de Santa Maria, quer desbancar o Pozobon. Beleza. Você tem estabilidade desde a hora que você apresentar o registro, você não pode mais ser demitida, porque a diretora do colégio, ela é amicíssima do Pozobon. E aí, ela não pode te demitir, ok? Desde que tu apresentar o registro da candidatura no Tribunal Regional Eleitoral, até 1 ano após o término do mandato. E 1 ano após a publicação das eleições. Caso não eleita. Tranquilo até aí? Tá. Os avanços trienais, que é uma parte bem legal, vou te deixar na expectativa, tá? O adicional de 15% sobre os 15 e os 25 anos de serviço. Isso aí vamos comentar na próxima aula. Tá, beleza? Então tá. É bem interessante essa parte aí. Então, vamos encerrar, porque temos aula depois. Obrigado pela presença, tá? Agradeço, boa noite. professor. Lhe aguardo semana que vem para nós continuarmos. Ok? Tá bem, então. Boa noite. Obrigada por hoje. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.